Olá, meu nome é Renata Macedo Rangel, sou advogada, especialista no direito do trabalho e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro vídeo em que abordamos o tema férias. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste primeiro aquele e depois volta aqui com a gente para dar continuidade. Pois bem, uma dúvida: quem é que escolhe o período de férias? Empregado ou empregador? Lembrando que lá no primeiro vídeo nós abordamos a maneira de como o departamento pessoal pode se organizar com o seu calendário de férias para que não perca a data de vencimento de cada funcionário lá no período concessivo, não é mesmo? Sob pena de ter que pagar em dobro as férias do funcionário. Então, quem é que escolhe o prazo, a época de férias de cada funcionário? É o empregador. O empregador determina qual é a época que será de férias de cada funcionário. Obviamente, se o empregado tiver a intenção de gozar as suas férias em determinado período, ele poderá então se dirigir ao departamento pessoal, ao seu superior e verificar a possibilidade de remarcação das suas férias, de organizar a sua época de férias naquele período. E aí, se for essa possibilidade e não tiver problema nenhum ali no calendário da empresa, as partes em comum acordo poderão ajustar a época. Mas a regra é, o empregador é quem escolhe o período de férias, a época de férias de cada funcionário. E como é que a empresa deve notificar o funcionário a respeito dessa época de férias? Por escrito. Todo funcionário deve ser notificado por escrito da sua época de férias. Uma vez notificado o funcionário, a empresa pode cancelar essas férias? Aconselha-se que não. Por quê? O funcionário, uma vez notificado da sua época própria de férias, poderá se programar com a família, com viagens, com cursos, durante aquela época de férias. Uma vez cancelado de última hora pela empresa, o empregado poderá sofrer prejuízos financeiros e aí até lá no futuro acionar a Justiça do Trabalho para reaver esse valor e poderá pedir até dano moral se algum dano foi sofrido com esse cancelamento. A nossa orientação é de que não faça esse cancelamento. E o empregado, ele pode pedir o cancelamento de férias? Pode pedir o cancelamento, mas lembrando que o departamento pessoal deve ficar atento ao seu período concessivo e não poderá ultrapassar desse período a época de férias do funcionário. Aí precisa ajustar a cada contrato a sua época própria de férias. Se o funcionário tem a intenção de cancelar e ele tem ainda um tempo hábil para reagendar essa época de férias para um outro período, ele deverá fazer esse cancelamento, esse pedido de cancelamento por escrito. E quando é que a empresa deverá fazer o pagamento das férias? O prazo de pagamento de férias é de 2 dias antes do seu início. E juntamente com as férias, se houve abono, aquele que nós conversamos no primeiro vídeo, ele também deverá ser pago juntamente com as férias, nesse período de 2 dias que antecede as férias. Lembrando que, como dissemos antes, as férias podem ser fracionadas, mas o pagamento de abono não pode ser fracionado por falta de previsão legal. E aí, se você tem mais de um membro na família na tua empresa? A exceção que a lei traz é de que, se houver mais de um membro da família na empresa, os mesmos devem usufruir das suas férias no mesmo período, na mesma época. E também temos a exceção do menor de 18 anos, que deverá gozar as suas férias junto com as férias escolares. E na rescisão, como é que deve proceder? Na rescisão, seja ela demissão sem justa causa, pedido de demissão e demissão por justa causa, as férias vencidas devem ser pagas com acréscimo de 1/3. Lembrando que, na demissão por justa causa, o funcionário não tem direito ao recebimento das férias proporcionais, ainda que ele tenha trabalhado e gerado aí essas férias proporcionais. Certo? Então era esse recado que nós gostaríamos de dar a respeito das férias, concluindo aqui o segundo vídeo, e nos aguarde para o próximo vídeo, onde abordaremos outro assunto a respeito do direito do trabalho. Até mais!